assim, a gente pode falar que é a abertura, né, da nossa 23ª Mostra do Conhecimento do IPAC, 24ª Mostra do Conhecimento. Né? E o tema desse ano, né, que nós conversamos e decidimos, é a história que a história não conta. Né? Por que da escolha desse tema? Porque durante muito tempo, né, e quando eu digo história, eu estou falando mesmo da disciplina, da gente, que vai contar lá as origens do nosso país. Quando a gente pega, né, o nosso livro de história, durante muito tempo, a gente só ouvia falar, né, o que a gente chamava de história dos vencedores. Então, era sempre uma história contada falando aí que os grandes heróis eram os portugueses, homens, brancos, e parecia que quem não estivesse, né, dentro desse padrão homem, branco, né, que pertencesse a essa elite, era fora, né, que não tinha grande participação, ou seja, não tinha aí o protagonismo. E aí, que a proposta, né, da nossa Mostra do Conhecimento é trazer aí o protagonismo desses que durante aí tanto tempo foram excluídos, né, de dentro da nossa história. E quando a gente fala isso, né, qual é a importância? É a importância, pessoal, da representatividade. Né? Então, assim, a gente abrir o livro, ver um personagem super importante e todo mundo ter a oportunidade de se ver representado, né, naquele personagem. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês de uma escritora nigeriana que ela até escreveu, ela já se aventurou um pouquinho em literatura infantil, que é a Chimamanda Adichie. E ela tem um vídeo no YouTube, depois eu posso até mandar para vocês verem, que é muito legal, que, olha só, ela cresceu na Nigéria. E aí ela está contando que quando ela era criança, com 4 anos mais ou menos, ela queria ser uma princesa da Disney. Então, ela, né, uma menina nigeriana, uma menina negra, mas ela tinha o sonho de ser o quê? Uma princesa da Disney. Então, ela sonhava com um castelo na neve. E aí ela até ri quando ela vai contando isso, né? Que ela queria um castelo na neve, que ela queria comer maçã, né? Que ela queria tomar cerveja de gengibre, sendo que, assim, ela não se via representada naquilo ali. E aí ela descobriu, o que ela passou a fazer? Ela passou a escrever as próprias histórias. Né? Ela descobre a literatura africana, ela se vê representada nessa literatura africana e passa a escrever a sua própria história, né? Onde uma princesa era uma menina negra, né? Que, com traços da sua cultura, né? Com valorização do que a gente fala aí de ancestralidade, né? Das suas tradições. E aí ela se descobre, né, com uma outra identidade, ou seja, valorizando a identidade dela. Então, para todo mundo aí, principalmente para os pequenininhos, que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, para os marmanjos não, porque eu falo de representatividade, uma aula assim, outra também. Mas para os pequenininhos, eu estou travando? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Se eu travar, vocês me avisam. Tá travando um pouco. Travou. E se eu travar de novo, é só vocês me avisarem, tá? Eu mudei a minha conexão, acho que agora vai melhorar. Mas é disso que a gente fala, né? De representatividade, de orgulho. E aí, aproveitando também, já que esse nosso encontro de hoje, né, é um encontro aí de abertura da nossa mostra, existe uma lei no Brasil, que é a Lei 10.639 de 2003, né? E depois foi lançada uma outra lei, que é a Lei 10.645, mas a Lei 10.639, ela coloca a afro-brasileira, né, como obrigatório para os colégios, desde os pequenininhos, né? Porque a importância dessa representatividade, né? A base do nosso país, a base das pessoas, dos brasileiros, né, da nossa sociedade, é uma base com uma forte presença negra. Daí a valorização dessa cultura, né? Aí, principalmente para a gente evitar aí tantos casos recentes que nós temos de racismo, né? E aí a gente pode falar a gente até diz assim, mas eu não sou racista.
é sim. O primeiro passo que a gente tem a fazer é admitir isso. Né? É admitir que o racismo existe, admitir que pessoas que nascem brancas, né, que a gente chama aí de branquitude, se beneficiam sim, porque as oportunidades, né, na prática, ali no dia a dia, elas fazem diferença. Então, gente, também estamos, né, no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né? Que não deveria ser só um mês, a gente devia discutir isso o ano inteiro, o tempo inteiro, isso devia ser pauta a todos os instantes, mas mês da consciência negra, então, nada mais do que justo, do que não precisa de ninguém falar pelos negros, né? São os negros falando por eles. E aí eu trouxe uma amiga minha, que é a Elaine Marcelina, galera, ela trabalha comigo, né? Lá na UERJ, no grupo de pesquisa em que eu atuo, né, que a gente trabalha com pesquisa em África, mas a Elaine, ela tem um plus, né? E o plus da Elaine é que ela, além de ser uma excelente pesquisadora, ela é uma escritora de literatura infantil, né? Então, ela tem uma personagem linda, que é a personagem Marcelina, e a Elaine hoje vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre a importância dessa literatura com personagens negras, sobre a própria experiência de vida dela, porque a personagem Marcelina é a Elaine pequenininha, galera. Né? Então, vai contar muito da história dela dentro desse livro. Elaine, mais uma vez, olha, eu só tenho a te agradecer, né, por você colaborar com a gente, compartilhar com a gente aí toda a tua experiência, todo o teu conhecimento. Seja bem-vinda, Elaine. Boa tarde a todos e todas. Priscila, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. E sempre que for possível, estaremos juntos, porque é muito importante para a gente que é pesquisador. Sou professora também de História, fui professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, no primeiro segmento, né, que era o antigo 1º a 4º, agora é até 5º ano. Então, ver essas carinhas aqui é muito bom para mim. Então, estaremos juntas aí, sempre que precisar, que chamar, é importante essa troca, né? E aí, eu tenho 47 anos, eu me apresento assim, eu sou a filha da Dona Ivone, mãe da Ana Clara, aí depois disso eu sou pesquisadora, professora, escritora. Por que é importante para mim falar isso? Porque quando eu tinha a idade de algum, deve ter alguém aí com 10 anos, né? Quem tem 10 anos aí de idade? Faz assim com o dedinho. Eu falo. Ah, isso. Então, quando eu tinha a sua idade, eu estava olhando o meu irmão para minha mãe ir trabalhar. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Então, com 10 anos, eu não estava lendo os livros de literatura, não estava fazendo nada disso. Éramos 5, esse ano eu perdi um irmão na pandemia, hoje somos 4. Minha mãe sempre foi doméstica. Então, eu dizia que quando eu crescesse, eu iria estudar e falar das mulheres, porque minha mãe e minhas tias pegavam o trem para ir trabalhar. Quando a minha mãe deixou de ser doméstica, quando a minha filha, que hoje tem 16 anos, nasceu, que eu trabalhava na área de saúde e dando aula à noite no município do Rio e estudava aos sábados à distância, que foi assim que eu fiz minha graduação. E aí, quando eu consegui fazer minha graduação, que eu já estava com 30 anos de idade, eu consegui fazer a pesquisa sobre mulheres, que gerou o livro Mulheres Incríveis. Estou contando um pouquinho para vocês entenderem primeiro que cada um de vocês que tiverem um sonho é possível. Se vocês sonharem em ser escritores, professores, pesquisadores, médicos, tudo é possível. As possibilidades em nossas vidas são infinitas. Basta a gente desejar, querer trilhar um caminho, planejar. E aí, eu não pensava em nada disso. Por isso que eu digo assim, eu sou filha da Dona Ivone, neta da Natalina, que minha avó que me criou era analfabeta, até os meus 10 anos, para depois eu ficar com a minha mãe. E aí foi a minha vida. Quando eu entrei, consegui pagar a minha faculdade, que minha mãe não conseguiu me ajudar quando eu tinha 18 anos, eu me formei no ensino médio, que hoje é ensino médio, na época era 2º grau,
E minha mãe disse assim, eu não posso, eu não tenho condições de te ajudar na faculdade. Eu guardei esse sonho. E aí, quando eu terminei a graduação, eu fiz um livro chamado Mulheres Incríveis, que conta a história de mulheres, e um texto para minha mãe, para minha avó e para minha filha, em 2008, que eu me graduei em História. Dentro desse livro, tem um texto chamado assim, As Coisas Simples da Vida. E aí vamos chegar no nosso debate hoje, que quando eu fui... Esse livro está na 3ª edição, que é essa aqui, ó. Aí aqui ele tem 12 depoimentos de mulheres. Tá? Essa edição é de 2006. A editora Nandiala, que é uma palavra em Yorubá também, né, que é um dos povos que falam Yorubás, é a Nigéria, e tem outros povos na África, que a África, vocês sabem, né, que a professora já deve ter dito, que são vários países, né, é um continente. Então, o que acontece? Ela disse assim, Elaine, o seu texto dá para trabalhar um livro infantil. Às vezes, nós precisamos de outra pessoa para dizer aquilo que... Ligar uma chavinha na gente. Você pode fazer isso. Às vezes você tem um dom para desenhar, para escrever, para cozinhar, mas você não se percebe nem escritor como eu. Até os 30 anos, quando eu recebi um convite, vamos escrever, eu sempre li muito, mas eu nunca pensei que eu pudesse ser escritora. Por que eu nunca pensei? Eu sou uma mulher negra numa sociedade racista com mais de 300 anos de escravidão. Isso, a gente vive resquícios. Quando a professora Priscila falou, olha, a valorização da cultura, hoje nós temos 17 anos da Lei 10.639. E por que é necessário criar uma lei onde a maioria da população é negra? Porque lá na colonização, como é a formação da sociedade brasileira? Índios, brancos, colonizadores e africanos que vieram escravizados. Depois, essa é a tríade básica da nossa formação, mistura de culturas, línguas, religiosidade e tudo que tem que ser respeitado. Depois vai abrir o processo de embranquecimento, vão entrar outros povos de outras raças, mas a base nossa é essa. E aí é que dá a nossa mistura e que a gente tem que respeitar e entender isso a partir da sala de aula. Então, esse livro, As Coisas Simples da Vida, foi um texto que eu fiz para minha mãe. Tudo dá um livro e tudo você pode escrever. Como é que eu fiz esse texto para minha mãe? Um belo dia, tá, que nasceu esse livro. Minha mãe ficava aqui só no meio de semana, de segunda a sexta, me ajudando com a minha filha, para eu trabalhar e estudar. Sábado e domingo ela ia para casa. Quando eu estudava, ela levava minha filha aos sábados. Aí eu chegava da faculdade, que era em Niterói, pegava minha filha e vinha para Campo Grande. Eu moro em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Um belo sábado eu fui fazer o café, meu café é horroroso, tá, gente? E aí minha mãe tinha um café maravilhoso, mas ela nunca tomou café. E aí eu fiz esse texto aqui, e se tiver tempo eu vou ler a história, não sei se a gente vai ter tempo. Esse texto eu falo das coisas simples da vida. Cada um de nós aqui, eu vou perguntar a vocês, quem quer um iPhone? Todo mundo quer um iPhone. Né? iPhone é caro, é a última geração, eu quero um carro, eu quero isso. Não é proibido querer, mas o importante nessa vida é ser e não ter. E aí, amor e afeto, a gente tem a 0,800 todo dia de manhã. Quem tomou café aqui hoje? Eu. Todo mundo. Quem fez o café? Foi a mamãe, foi o papai. Estamos em pandemia. Priscila que fez o café. Né? Fui eu que fiz. Ali foi a menina que fez. Aqui minha filha faz café para mim também. E eu que fiz também, hein? Você Quando você tá de mal com a mãe, a primeira coisa que tu faz um café para ela no dia seguinte. Já vai perdoado. Olha que gostoso. Muito bem. Você não pode falar que tu nunca fez isso. Se teu café é gostoso, Guilherme, me explica aí. Se for, vou na tua casa tomar um café, hein? Quando acabar a pandemia. Pô, tem que ver quando eu vou pra igreja de noite. Eu acho que sim. E de dia e de manhã. Eu fico assim, ó. Só acho que tem café lá, eu tomo. Aí quando eu chego em casa, eu não paro de correr. Só para gastar energia.
Eu gosto muito de café, mas o meu café continua sendo ruim. E aí, a minha mãe... Aí eu sonho, né? Aí eu fiz esse livro aqui que eu vou contar rapidinho. Dá tempo, não dá, Priscila? Dá. Você acha que dá? Dá sim. Tá? E aí, Conta pra gente o rapidinho. café para mim é minha mãe. É minha filha, às vezes. Quando eu tô aqui falando com vocês, ela tá ali no cantinho, que ela é boa da mídia aqui. Se der alguma coisa errada, eu chamo ela. Entendeu? E nós somos parceira. Minha mãe hoje está doente, não está mais podendo fazer café. E aí, a Ana que faz para mim. Aí, esse livro aqui, ó, as meninas estão sorrindo, que toda criança negra olha para o livro e fala, sou eu. Mas a importância desse livro, que eu estou falando do cotidiano de uma família negra. Porque as famílias negras têm um cotidiano. A outra série da Marcelina, eu vou falar das questões pertinentes ao povo negro, que é cabelo, que é a questão da identidade, que é a questão da língua, né, que foi uma das coisas retiradas dos africanos quando chegaram aqui. Tiveram que ser batizados com outro nome, não podiam cultuar sua língua e nem sua história. Mas muitos mantiveram essa cultura. E o outro é como eu, Marcelina, meu sobrenome é Marcelina. Meu nome é Elaine Cristina Marcelina Gomes. E o Marcelina, eu quis botar o nome da série, dessa menina, por quê? Porque eu ganhei o meu primeiro livro na escola, e foi uma coisa, assim, maravilhosa para mim, porque minha mãe não comprava livro, entendeu? Então, não tinha como. Eu pegava os livros que eu achava na rua e guardava no caixote de feira. Naquela época não era bonito. Hoje é bonito ter caixote de feira, todo pintadinho, lixadinho, né? Hoje é bonito, mas naquela época não. Era pessoa muito pobre, a gente guardava a nossa roupa no caixote de feira, comprava roupa na feira. Vocês imaginam hoje vocês comprando roupa na feira? Até Vocês hoje eu compro. compram na Até feira hoje eu também? Feira aí. Ah, então. Eu comprava roupa na feira. A feira hoje de Senador Camará vende outras coisas. Aí eu vou contar aqui a historinha para vocês desse e vou contar da personagem Marcelina para vocês perceberem como eu nasci numa favela do Rio de Janeiro, cresci, tenho orgulho de dizer que eu nasci em Senador Camará. Ainda hoje tem inserção da polícia, caveirão, tudo que vocês possam imaginar. Quando eu vou à casa da minha mãe visitá-la, eu pergunto, ó, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Pode entrar? Não pode? Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro todo está tomado por essas questões. Talvez vocês em Petrópolis ainda não... É Petrópolis, né? Talvez vocês não tenham isso e fiquem bem aí no cantinho, que eu gosto muito de ir a essa cidade. Vamos lá, ó, vou ler para vocês as coisas simples da vida. Só levanta um pouquinho o livro, Elaine. Isso! Ó, hoje pela manhã, acordei cedinho e fiz o café. Lembrei-me da minha mãe. Mamãe faz café para mim todos os dias, menos nos fins de semana. Aos sábados e domingos ela descansa e sempre acorda um pouco mais tarde. Acordo mais tarde? Todo mundo faz isso. No sábado e no domingo, né? Todo mundo que pode, né, Guilherme? Todo mundo pode. Todo mundo faz isso, menos eu. É sério. Eu vou começar a acordar a semana inteira. Agora, peraí, Gui. Deixa ela concluir a leitura e depois você troca com a gente informação. De repente, quando coloquei o café na xícara, percebi como o café dela é mais cheiroso e mais gostoso. Lembrem que o meu café é horrível. E, pasme, ela não toma café, mas ela faz o café para mim com amor, com carinho. Aí aqui assim, ó. Então decidi esperar o café e decidi esperar. O café sem ela não é bom. Bom mesmo é quando ela traz o café, me dá a xícara quentinha e começamos a conversar. Eu fico falando dos sonhos que tive à noite e dos sonhos que tenho na vida. Sonhos, muitos sonhos. Depois da minha falação sem parar, ela diz assim: você parece uma sonhadora tagarela. Sonha tanto, menina. E eu respondo meio ranzinza. Tá bom, mãe, não te conto mais sonho nenhum.
mas estamos lá no dia seguinte, nós duas no mesmo ritual, o café e a conversa pela manhã. Vida com amor num simples gesto matinal. Então, esse livro, no final eu coloco aqui, como foi meu primeiro infantil, decidi escrever este porque acho importante pensarmos desde pequenos que o amor e o afeto estão nas coisas mais simples da vida. Precisamos observar quem está à nossa volta e como lidamos com os nossos pais, irmãos e amigos. Como o nosso tempo é curto, eu vou contar logo a história da série da Marcelina e vocês vão deixar as perguntinhas aí para a gente bater o nosso papinho, né? Porque são 3 livros da série. Isso. Depois que eu fizer... Que a nossa reunião é ilimitada. Oi? Acho que o tempo dessa reunião é limitado. Não, Kevin, sim, amor. Mas a gente não pode ficar para todo sempre aqui conversando. Até ia ser legal. Mas não dá para ficar para sempre. Eles são maravilhosos. Vamos, deixa ela me concluir. Aí eu fiquei pensando, esse livro eu criei em 2016. Quando foi em 2017, eu fiquei pensando, poxa, eu quero fazer gibi. Igual da Turma da Mônica, né, que o Maurício de Souza fazia. Como é que eu vou fazer? Aí eu conversei com a minha editora, ela falou assim, Elaine, para você chegar ao ritmo de fazer gibi, você tem que ter muitas histórias infantis, criar personagens e tal. Aí eu falei, então vamos fazer uma série? Aí eu comecei a pensar o título, né? Aí eu falei, vou botar meu sobrenome. Aí alguns amigos, que a gente sempre divide, né, quando está escrevendo com um amigo. Ah, você vai botar o seu nome? Eu falei, o Maurício de Souza colocou o nome da filha dele, da Mônica. E é a Turma da Mônica. Eu sei que eu não sou nem uma areiazinha, né, perto do Maurício de Souza, mas a gente tem uma ousadia na vida. E a minha ousadia foi criar uma personagem com o meu sobrenome, uma menina negra que vai transitar no cotidiano. E aí eu resolvi falar dessas questões que são tão caras para o povo negro, para a criança pequena. E aí tá, eu criei o primeiro livro de Marcelina, foi a primeira história que eu contei. Olha a Marcelina como é. A Marcelina, linda, né? E a paixão pelo livro. Uma das coisas dessa personagem, quando ela falou da Chimamanda, a Priscila falou, a minha filha, aos 4 anos de idade, chegou e disse para mim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. Aí eu falei assim, você não precisa ser a Branca de Neve, você é uma negra linda. Mas por que a minha filha queria ser a Branca de Neve? Porque as histórias infantis contadas nas escolas eram de princesas brancas. Hoje nós temos um grande número de livros de literatura afro-brasileira, né? Ou literatura negra, escritores negros, mas isso é novo. A gente tem um número, nós somos maioria dessa população, mas você vai ver que, estatisticamente, temos poucos escritores negros, a literatura ainda é pequena, ainda dão muito valor na literatura ao cânone. O que é o cânone? É aquele escritor reconhecido, ou Machado de Assis, que não está mais entre nós. Em que momento da vida vocês imaginavam, né? Eu, na época, não imaginava conversar com um escritor, como hoje eu posso estar falando com vocês, ou quando acabar a pandemia, estar próximo de vocês e a gente conversar um pouco mais, né? E aí, aqui, como que eu fiz a história da Marcelina? O primeiro livro de Marcelina, Que Alegria. Marcelina ganhou um presente. Vou tentar mostrar aqui para vocês. A sala de aula, tá? Porque ela ganhou na escola. Marcelina ganhou um livro no sorteio da escola. A menina pulou de felicidade. E eu ganhei no sorteio da escola mesmo, tá? Este foi o primeiro livro de Marcelina. Ela gosta muito de ler. Marcelina leu o livro e sonhou com a história. Olha que coisa linda. A Marcelina sonhou que era uma princesa negra. Já para trabalhar a representatividade. Marcelina adora imaginar coisas. Marcelina imaginou que era uma princesa. O primeiro livro ficou guardado no coração de Marcelina. Então, ele é pequenininho, né? Mas ele já traz uma narrativa
que o professor, dentro da sala de aula, ele vai trabalhar milhões de situações com esse livro, certo? Aí vem, porque são 3 livros no kit da coleção da Marcelina, tá? A primeira trança de Marcelina. Na hora da ilustração, que eu não ilustrei, tá? Eu só escrevi. Quem ilustrou foi a Gleiciane, essa outra moça aqui, que é a ilustradora, que é lá de Minas. A primeira trança de Marcelina. A única coisa que eu falei foi que eu gostaria dessa imagem da menina se olhando linda com a trança. Porque eu lembro que quando a minha filha fazia trança, porque eu fazia, a minha mãe, mesmo sendo negra, que é a importância, todos nós fomos colonizados, e a gente trabalha hoje na história e na pesquisa um processo de decolonização. Todos nós temos que pensar, brasileiros, brancos ou negros, quão racista nós somos. Como eu trato o meu aluno negro, ou o meu colega negro, ou a pessoa que vem trabalhar na minha casa. Não é só o branco. Então, nós todos fomos colonizados. Que aí a pessoa vê, mas o negro é o mais racista, é o menos racista. Todos nós temos que olhar e perceber se a gente não está reproduzindo tudo aquilo. Não só em relação ao racismo, homofobia, ou racismo religioso, mas em tudo na vida. Aquilo que a gente aponta o dedo para o outro e aí a gente está reproduzindo, de certa forma. Então, a gente tem que olhar bem. Aí, aqui na primeira trança, eu vou trabalhar uma coisa... Eu gosto muito da última imagem, dessa da capa. Ó, Marcelina está muito feliz. Hoje tem festa na escola. Marcelina se arruma para a festa. A mãe de Marcelina faz belas tranças. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aí, aqui... Marcelina quer ver o seu cabelo. Nossa, que lindo penteado. Essa foi a primeira trança de Marcelina. Marcelina ficou muito feliz. As amigas de Marcelina gostaram. Elas também querem fazer tranças. E aí a imagem que eu mais gosto nesse livro é a mãe da Marcelina fazendo trança em todas as colegas dela. E aí eu vou abrir um parêntese, porque a mãe de Marcelino trança as meninas, todas irão felizes à festa na escola. Aí tem amigas brancas de todas as tonalidades. E por que essa imagem é importante? Porque quando eu era criança, eu botava uma toalha no cabelo, porque o bonito era ter o cabelo liso. Minha mãe passava veneno no meu cabelo, alisava, esticava com pente quente, que vocês nem devem saber o que é isso. É um pente de ferro que esquentava no fogo, e passava, queimava a nossa testa. Aí depois veio o brau, depois veio o alisamento, até a gente se libertar e dizer que o nosso cabelo não é ruim, que ele não fez mal para ninguém, que ele é crespo, volumoso, macio, gostoso, lindo. E isso é um processo. Eu fiz todos esses processos. E aí, se você vê uma pessoa negra que quer ter o cabelo alisado, mas, Elaine, as negras dos Estados Unidos usam cabelo alisado. Mas elas têm a consciência política e sabem por que estão usando. Se você usa porque você gosta, você pode. Não é obrigatório você ter o cabelo black. Mas você precisa entender que o seu cabelo não é ruim, que você gosta do seu cabelo ou alisado ou crespo, e que você tem essas possibilidades, que quando eu tinha a idade de vocês eu não sabia, eu só tinha aquela realidade que minha mãe colocava. Uma coisa para queimar meu cabelo, para ficar todo queimado, que era o alisante, ou o Enê, que eu ficava o dia todo, secava na cabeça, eu achava quanto mais ficasse, e nada, aquilo nada resolve, porque o cabelo ele vai crescer. Hoje meu cabelo está natural, da minha filha também, mas foi todo um processo de decolonizar o pensamento, tirar aquelas amarras que foi imposta pela sociedade, tá? Mas a gente pode tudo, desde que a gente não faça porque só aquele outro formato é mais bonito. Eu faço porque eu quero, mas eu sei que eu posso usá-lo tal qual eu quiser, entendeu? A primeira boneca de Marcelina. Aí aqui, a primeira boneca de Marcelina é uma baiomi. Não sei se vocês já viram aquelas bonequinhas feitas de tecido. A baiomi é uma palavra em Yorubá que significa encontro precioso, ou aquela que traz alegria.
Aí eu consegui trabalhar a questão da cultura e da família, né? Da importância da herança africana, da ancestralidade, que a Priscila falou no início. Marcelina adora ouvir histórias. A avó de Marcelina sempre conta histórias para a neta. Aí tá aqui, ó, a avó contando histórias. Marcelina gosta muito de brincar. A mãe de Marcelina lhe dá uma boneca. A Baiomi, aquela que traz alegria. A boneca é de pano, toda feita à mão. É uma boneca preta chamada Baiomi. A Baiomi é um nome em Yorubá. Quem não conhece, só colocar esse nome no Google e aí vocês vão ver o modelinho da boneca. Yorubá é um povo da Nigéria, país africano onde nasceu a avó de Marcelina, para a gente entender esse processo de chegada dos africanos aqui. A boneca Baiomi foi a primeira boneca de Marcelina. A avó, mãe e filha se abraçam. A boneca Baiomi. Então, estão ali, reunidas em família, junto com a boneca. Então, esse é um trabalho que eu faço para professores. Eu trabalho um curso sobre essa educação antirracista, que significa você trabalhar, seja branco ou negro, trabalhar nessa campanha antirracista na sua sala de aula, na sua escola, na conversa com os amigos e em qualquer espaço para a gente livros. Aí eu estou aberta, né, para ouvir aí o que vocês acharam da personagem Marcelina, como eu construí isso. Eu falei um pouquinho, mas vocês podem ter outras ideias aí e queiram fazer alguma pergunta. Tá travando um pouco pra mim. Tem aqui no chat alguma. Pronto. Não, é que eu já vou deixar vocês falarem. É que a minha internet travou. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, mas a da Elaine que travou um pouco. Sim. A Elaine deu uma travadinha agora. A minha travou também, nem percebi. Mas agora já melhorou. Melhorou. Pessoal, só ressaltando aí, né, alguns exemplos disso que a Elaine disse, que eu acho assim, muito legal. Né? A questão do livrinho dela, por exemplo, quando... Oi, meu filho, você está dando oi para as pessoas? O Heitor quer dar oi para vocês, gente. Dá oi para as pessoas, olha lá. Desligou, filho. Por que desligou? Porque ele está com a câmera fechada, filho. Oi, Heitor. Mas como é interessante a gente pensar, né, quando você tem a mãe fazendo trança nas meninas também, né, nas meninas que são brancas, nas meninas de outros grupos, porque, gente, isso também é inclusão, né? Quando a gente pensa que existe essa troca de cultura e você vê que imagina para uma pessoa, né, que sempre foi marginalizada, que passou a vida querendo ser o outro e de repente o outro também quer ser ela, né? O outro quer ter o cabelo dela, o outro quer ter, né, aquele traço da cultura. Olha como isso é importante para a gente se amar. O que a Elaine está falando hoje é muito legal porque ela está falando de autoestima. Né? Principalmente as meninas, né? Muitas meninas negras crescem se achando inferior, porque tem um cabelo diferente, né? Que tem um tipo físico diferente, e a gente se acha inferior o tempo inteiro. O mundo é muito cruel, né? Com essa questão de estética. E aí, quando você percebe que o que você é normal, e que, enfim, o mundo vai te aceitar do jeito que você é, você passa a se amar mais. Né? A gente se ama mais e a gente se torna uma pessoa muito mais feliz. Então, quando a gente fala aí, né, de uma educação antirracista, a gente está falando também de espalhar amor,
né, de espalhar compreensão, de espalhar empatia, né, que é a gente se colocar no lugar do outro, e às vezes a gente ri de uma piada preconceituosa, né, a gente ri e a gente fala, mas é só uma piada. Não, não é só uma piada, né? Essa piada, você está rindo porque nessa piada está humilhando alguém. Então, é isso que a Elaine está falando quando a gente pensa assim, o quanto que às vezes eu também colaboro, né, para essas atitudes racistas. E aí ela me disse uma coisa que eu achei muito bonito e que também é uma frase, né, de uma pesquisadora negra lá dos Estados Unidos, que é a Angela Davis, e ela é sensacional. E ela diz o seguinte, né, numa sociedade racista, não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Né? Então, prestem atenção comigo, galerinha. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. Né? Nós temos que ser antirracistas. E aí vocês podem se perguntar, né? Mas como que a gente pode ser antirracista? É não rir de piada, né, que menospreza o outro. É você enaltecer a cultura do outro, o cabelo do outro. É dar oportunidade para o outro falar, né, para o outro botar para fora as suas experiências. É isso que é uma atitude antirracista. E aí eu estou muito feliz, porque vocês aqui com a gente, isso que a gente está construindo hoje, é uma coisa muito bacana, né? Porque é uma troca, né? Uma troca que, assim, a gente está trocando conhecimento com a Elaine, mas a gente também está trocando carinho, a gente também está trocando afeto. E de uma maneira, ó, horizontal, ninguém acima de ninguém. Todo mundo aqui é igual. E isso é muito bacana. E aí, galerinha, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para a Elaine? Esse é o momento. Kevin, Guilherme. Priscila, oi, Lindinha, pode falar. Bom, eu queria agradecer esse momento, né? Assim, muito legal, parabéns aí pela iniciativa. Né? É uma questão social, né, que a gente precisa mesmo estar falando. Eu, como professora de educação infantil, né? Aí agora, com essa grandeza de poder estar ouvindo aí as histórias da Marcelina, que a gente lá conversando até com você, né, e tudo, escolhemos para trabalhar essas histórias da Marcelina com a educação infantil lá na escola, e é de uma riqueza muito grande, né, poder estar colocando isso de uma forma tão bonita, tão simples, né, porque o vocabulário é simples, as questões são simples, são coisas realmente do dia a dia, que as pessoas passam, né? Principalmente as que são consideradas diferentes. Né? E a própria criança, ela se vê dessa forma, como você mesmo disse. Né? O cabelo é diferente, a minha amiga não tem o cabelo igual ao meu, e você poder colocar isso de uma forma leve para essas crianças, porque a criança ela não tem isso, ela, como você disse, né, o antirracismo, porque ela não tem racismo, ela não vê o outro com esse olhar racista, é amigo e pronto, independente da cor, a criança não tem isso, mas a cultura da família, a cultura da sociedade, acaba impondo para ela que aquele é o diferente. E ele é o certo, o outro é o diferente. Então, a gente poder colocar todos como iguais, né, é muito interessante. Elaine, meus parabéns, o seu trabalho é lindo, tá? Gostei muito, é admirável o seu trabalho e vai fazer muita diferença na vida de muitas crianças. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada mesmo. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer trocar? Eu vi que alguém falou alguma coisa aqui. A Lídia. A Lídia está falando da Angela Davis e da Chimamanda. A Lídia, Elaine, ela é uma aluna do 9º ano, uma aluna exemplar. Uma menina negra potente, assim, empoderada. E aqui no colégio, nós temos um projeto para o 9º ano que eles desenvolvem um TCS, né?
que é tipo um TCC mesmo, uma monografia. Que bacana, que bacana. E o tema da Lídia, né, os alunos escolhem o tema, os alunos têm orientação, então, com objetivo, com hipótese, com metodologia. É muito legal, é um projeto muito legal. E a Lídia escolheu trabalhar, né, ela está falando aí sobre o racismo recreativo, né, das piadas, não só a questão da piada, mas a questão da caricatura, né, aquela coisa de sempre colocar o negro desdentado, né, como se o cabelo tivesse ruim. E aí ela usa Angela Davis, ela usa Djamila, ela já leu muito Chimamanda, então a Lídia é uma menina que tem uma leitura aí muito grande, né? E é muito legal a Lídia estar aqui, eu já imaginava que ela fosse querer assistir, porque é um tema que mexe com ela. A Laurinha Ferreira está perguntando, Elaine, quantos livros que você já tem, que você já lançou? 9 livros. Tem livro que é ensaio sobre a minha dissertação, tem um outro que eu vou relançar, que é Emoções Reveladas, fora as antologias, que são livros onde eu estou com outros autores. Aí tem outros também, que só tem um texto meu. Uma dica que eu vou dar para a Lídia, não sei se ela já assistiu, já que ela gosta da Angela Davis, é o documentário sobre a Toni Morrison, né? Que nós a perdemos, era uma escritora norte-americana, e quem publica primeiro no mundo a Angela Davis, e aí no 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Globoplay passou, eu não sei baixar, se minha filha souber baixar e vocês não tiverem acesso, eu mando para a Priscila, para chegar a você, Lídia, porque tem um documentário sobre a Toni Morrison, que é uma escritora que ganhou o Prêmio Nobel, escritora negra, e a Toni Morrison, ela publicou, ela primeiro foi editora, e ela só se permitiu chamar de escritora no 3º livro dela, e ela ganhou o Prêmio Nobel de escritora, como escritora. E aí, no documentário sobre ela, quem está falando é a Angela Davis, e ela foi a primeira pessoa a dizer para a Angela Davis publicar. E ela não queria publicar, ela queria ser ativista e tal. Então, assim, para quem gosta, né, é importante esse processo. Nunca viu? Então, eu vou tentar ver se tem como baixar para eu te passar. Obrigada, Ana Clara. E aí, é muito bonito o documentário. Eu fiquei apaixonada, né, porque você entender que uma escritora conhecida mundialmente, né, tinha essa dificuldade por ser negra e de se chamar e se aceitar enquanto escritora e ter publicado uma das maiores referências para nós todos, que é a Angela Davis, né? Então, assim, é muito importante para que vocês assistam. Eu fico muito feliz, a troca que ela fala assim, eu vir aqui é importante, mas saber que tem 54 pessoas me assistindo nesse período de pandemia. Eu estou com os livros, eu vou mandar livro para a Priscila, né, que ela comprou. Depois ela vai falar do processo aí com vocês sobre compra de livros, não sei a quem interessa, mas eu que vendo os meus livros, ou a editora. Aí eu envio e tal. Mas, assim, é um processo muito gostoso, porque a gente está vivendo um momento muito complicado no país, e essa horizontalidade que ela fala, de ninguém é maior do que ninguém, porque é troca de saberes. Quando eu dou aula, eu faço em roda. Eu arrumo, bagunço a sala toda para que todos fiquem na mesma altura, não aquela altura que o professor estava. Quando eu dou aula na UFRJ, alguma palestra, lá já tem um formato de sala de aula que você não tem como. Você está naquele púlpito quase, né, para dar aula, as cadeiras são presas, não tem como você fazer isso. Mas eu sempre falo sobre isso. E a forma humana, que é o afeto. Porque a gente pode fazer as coisas de várias formas. Toda vez que eu dou palestra em qualquer esfera, eu digo assim, vocês querem que eu fale assim, bom dia, por favor, leiam a página 15. Ou, gente, vamos lá, vamos abrir, vamos falar, porque não importa, vocês vão saber o que está o conteúdo da página 15, independente da forma que eu falo. Mas se eu falar de uma forma mais afetuosa, eu dei aula para o ensino médio.
E o ensino médio, eu usava músicas, né? Eu sou de história, eu dava história, sociologia e filosofia no Estado, quando eu trabalhei no Estado. E aí, os alunos de 15 anos, às 6 da manhã, às 7 da manhã, não querem ouvir falar da formação da sociedade. Como é que eu fazia? Eu cantava uma música, eu canto mal a beça, mas eles me escutavam. Aí eu cantava uma música do Jorge Aragão, que é assim, ó, vocês devem conhecer. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Não vá no desserviço, se o social tem dono, não vá. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, somos da cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. É um samba que todo mundo canta, mas se você for trabalhar as estrofes, o aluno não sabe o açoite, o que se passa no elevador, e principalmente essa questão de trabalhar a identidade negra, né? E aí o que a Priscila falou das piadas, preto de alma branca. Quem viu a alma de quem? A alma não tem cor. Quem viu e não voltou para contar. Né? Porque morreu, foi embora, e em cada religiosidade as pessoas entendem a morte de uma forma. Algum de vocês, alguém voltou para contar? Porque se voltou, sai correndo, hein? Eu saio daqui agora. Porque, então, a alma não tem cor nem branca, nem negra, nem cor nenhuma, né? O sangue de todos nós é vermelho. Temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Então, assim, somos humanos, sobretudo, com características diferentes. E temos que respeitá-las. Né? É um pouco disso aí. Isso aí. O Léo está falando, Leonardo de Ciência, mas ela acredita que pelo texto é a Paula. Né? Ela botou, é a esposa dele, gostaria de agradecer a iniciativa da escola pelo trabalho da Elaine e dizer que me sinto honrada por ter minhas filhas estudando em uma escola que se preocupa com o antirracismo. Muito obrigada. Olha, Elaine, são as gêmeas que você sua linha. Você travou. Eu travei? Voltou. Olha só, travou um pouquinho. Quem é a Letícia que me deu essa ótima ideia? Letícia, minha filha sempre fala isso, mas santo de casa não faz milagre. Já ouviu falar nisso? É casa de ferreiro, espeto. Agora eu vou fazer só porque você falou. Ela está aqui do lado e vai ficar com ciúme. Ó, Elaine, você já pensou em fazer um vídeo ou palestra falando sobre o racismo dentro da escola? Pior que não. Eu tenho vários canais no YouTube, tenho o meu e sobre escrita, né, que eu trabalho, tenho no Instagram, mas é uma boa ideia, porque eu dou curso sobre isso, dou palestra. Quem é a Letícia? Fazer um canal sobre experiências racistas. Legal, né? A Letícia, Elaine, ela também é do 9º ano. Então, o projeto de TCS ela trabalha com racismo nos colégios. Pesquisa dela é muito legal. Depois, se você me autorizar, a gente até podia marcar uma entrevista. Me lembra disso. Eu acho que vai ser muito legal esse trabalho. Para você conversar com a Elaine. Pode passar meu contato, se for autorizado, né? Que eu não sei como é a questão por ser menor. Pode passar meu contato, ou você marca junto com ela, Priscila? Sim. Estou à disposição, já vou fazer isso no meu canal. Porque eu dou um curso chamado Literatura Afro-Brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola. É exatamente o que a gente está conversando aqui. Para professores. É um curso EAD. Eu vou te mandar o link que está a inscrição aberta. E o curso não é caro, ele é R$60. Fala. Aqui que estão Tícia e a Lívia. Elas são filhas do Léo. O Léo é nosso professor de ciências no colégio. Nós são alunas da Tia D. Tia D também está aqui com a gente. E é engraçado que na hora que você foi mostrando a personagem Marcelina, ela está com o cabelo igual das meninas hoje, de Isso. É um penteado muito natural para nós negros, né?
Minha avó fazia assim, gostou? Minha avó fazia esse penteado ou trancinha. Era muito comum pra gente. Então, eu pedi que fosse assim, né? Vai ter boneca da Marcelina, tá, gente? Ainda não teve por causa da pandemia. Aí tem uma menina que vai fazer. Tanto assim, a Marcelina de trancinha, entendeu? Vai fazer a família. A gente chega lá devagarzinho, devagarzinho. Muito legal. Léo, você quer falar alguma coisa? Acho que o Léo caiu. Ou fui eu? Não. Acho que é o microfone dele que fechou. Priscila. Tá falando, Priscila. Eu não agreguei. Oi, bagunça aqui em casa, mas eu queria agradecer mesmo. Lindo trabalho. E assim, o penteado é ótimo, porque elas deixam o penteado assim, muita facilidade. Obrigada, Priscila. É o penteado mais prático, não é, mãe? Ai, que lindo! Tiare, você vai melhorar. Manda um beijo pra tia dele. Vou melhorar, tô melhorando, tá? Elas são lindas. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria só de comentar uma coisa. Pode falar, Douglas. Depois é a Maria, então. Sim, então, eu gostaria de comentar para a senhora Elaine que eu achei muito interessante o conceito que ela quis abordar na série de livros dela. Vou até dar uma conferida depois. Eu achei muito bonito o estilo. Dos desenhos que você está falando? Também. E o tipo da história, achei muito interessante. Isso Obrigada, aí, Douglas. Vamos passar para frente essa ideia. Pode falar, Maria. Eu queria saber, Elaine, se você faz livro, se você já fez, ou se você pensa em fazer livros infantos juvenis. Seriam para pessoas mais para adolescentes, né? Mais da minha idade, assim, 15, 14. Então, eu tô com 2 infantos juvenis no prelo. Um era um conto falando dessa história que eu contei com a minha filha com 4 anos, queria ser a Branca de Neve. Aí primeiro eu escrevi assim, minha filha é uma negra linda. Aí eu participo de contos de uma antologia chamada Cadernos Negros, que é do Movimento Negro de São Paulo. E um ano é conto, outro ano é poesia. Esse ano é poesia. E aí compartilho com vocês que a edição 42 do ano passado está como finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, e eu sou uma das autoras, que é um dos maiores prêmios de literatura. Eu chorei igual criança, porque somos 40 autores. Fala. Muito interessante, parabéns. Obrigada. E aí, na parte de contos, tá? Que é um conto que eu tenho na coleção do ano passado. Aí eu estou esperando, já passei para a editora, porque eu quero chegar no infanto juvenil. Sendo que eu vou contar para vocês. Escrever é fácil, mas a gente precisa ter a linguagem do adolescente. Minha filha é adolescente. A vizinha mora no primeiro andar. Aí passa, oi, para ter a claridade, está tudo aberto aqui. Aí, minha filha é adolescente. Eu comecei a escrever um livro com ela, porque ela também é escritora. Sabe o que ela falava para mim? Ninguém vai ler seu livro. Não é assim que adolescente fala. E aí, eu falei assim, filha, então faz assim. Eu tenho a história na cabeça, você faz as falas que você acha que as pessoas da sua idade vão querer me ler, porque eu quero adentrar nesse mundo. Mas não é fácil, né? E aí, a gente está escrevendo um livro juntas, que é Carolina e Rafael, que tem uma mãe que é de história. Ana é filha única, mas ela queria ter um irmão, então colocamos Carolina e Rafael, tá? E aí eu tô com essa história, né, para sair para o Infanto Juvenil, e essa outra que falta a editora arrumar para poder a ilustradora fazer. Então, em breve, creio que só lá para o ano que vem teremos. Porque, assim, é uma linguagem, né, que eu tenho que falar. Eu penso muito em falar em quadrinhos também, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha filha. E aí nós estamos também pensando em fazer tirinhas.
das nossas conversas. Tipo, aí eu botei assim, Niara e Yaya, que são nomes africanos, do mundo real para o mundo virtual. Aí ela está fazendo aqueles... Como é que é o nome, Ana? Não, do bonequinho. Esses emojis, não. Como é que é? Não, o avatar, sei lá, que estão fazendo. Não tem esses avatar do Facebook? Ela pegou, está criando um parecido comigo, outro com ela mesmo, para fazer os quadrinhos de conversas como a gente está tendo hoje aqui. Não reproduzir coisa racista, pensamento racista, piada racista, que você está reproduzindo isso e já está trabalhando a luta antirracista. E aí nós temos uma relação, né, de mãe e filha, que tem briga também, tem aquela questão de educar, que não é fácil e tal. Então, eu quero colocar isso até para os pais, porque às vezes o pai está passando uma situação com um adolescente e não sabe... Por exemplo, no início da pandemia, para vocês verem que nem tudo é flores, tá? A minha filha não se adaptou a esse ensino remoto. Então, tinha vezes que eu tinha que ir com ela. Ela é ótima em matemática e física, mas para matemática, vocês sabem que vocês têm que ler um enunciado, né? Então, a receita é uma boa leitura sempre. Tem que ler bastante. E aí, nem sempre o filho adolescente quer nos ouvir. E aí ela não estava lendo. Então, tinha um trabalho com um livro de matemática, para entender a sentença matemática, lá na árvore de livros dela. Eu fui ler para entender em que momento estava, que ela já queria entregar a pressa do adolescente sem... não sei. Eu falei, não sabe não. Se o professor passou, a resposta está aí. Aí eu fui ler, fazer a dinâmica de fichamento, de leitura... que é muito bom esse projeto do nono ano, para a criança, quando chegar no segundo grau, já saber como é que vai fazer um projetinho. Eu fazia isso com o ensino médio, Priscila. No terceiro ano, os meus alunos já sabiam, quem fosse para a faculdade, eles iam passar por projeto, né, de pesquisa. Todos conseguiam, não, mas aqueles que conseguiam, eu estava ali com eles. E aí, agora a Ana já pega, por exemplo, ela fez a primeira prova muito afoita. Aí eu falei, calma, tem horas para fazer a prova, 24 horas. Aí ela foi, a primeira prova ela teve que refazer, porque tirou nota baixa. Foi fazer aquilo correndo. Então, até isso se enquadrar. Então, é essa relação que eu quero mostrar que, assim, não são flores, tem a dificuldade, mas nós duas ultrapassamos isso, né? Como vocês, na família de vocês, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque... é difícil a gente captar o aluno nesse momento, nem todo mundo está com rede. Você vê que a nossa rede está caindo, né? Então, assim... Então, isso acontece com a gente. Mas a gente veio conseguindo, assim, dentro desse ensino remoto, aqui no colégio a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bacana com os alunos. Mas é aquilo que você acabou de falar, tudo é adaptação, né? A gente teve que dar esse formato, porque não é fácil, né, para os professores também, esse lance de câmera e tecnologia, né? Os alunos também tiveram que se adaptar, porque em casa é lazer, né? Então, até criar a ideia de que em casa agora também vai ter que arrumar um pedacinho para estudo, né? É trabalho de formiguinha. Todo e mundo... não é só comer e dormir, né? Fica em casa, continuando estudando, lendo, ajudando a mamãe, fazendo um cafezinho, né, Guilherme? Então, essas coisas... Fazendo um café para a mãe. Mas uma coisa que eu acho que a Elaine ressaltou e que eu, assim, para vocês, né, que são cheios de sonhos. Gente, tudo é possível, né? Observa só, a Elaine contou pra gente que ela guardava as roupas num caixote de feira, ela guardava os livros num caixote de feira, que ela pegava pela rua, porque vem de uma família humilde, que eu tenho certeza que boa parte dos que estão aqui, as famílias são dessa origem humilde também, né? Mas ela, com 30 anos, foi fazer a graduação, e aí ela começou a se construir enquanto escritora. Às vezes a gente pensa, né, ser escritora é algo muito distante, porque a pessoa precisa ter... Não, gente, tudo é uma questão de você se dedicar e de construção, né? Então, as oportunidades vão aparecendo e a gente tem que abraçar essas oportunidades, né? A gente tem que lutar por essas oportunidades. A história da Elaine me lembrou muito a história da Carolina Maria de Jesus, né?
A escritora que a galera do 8º ano já está aqui de saco cheio de me ouvir falar dela. Né? Mas ela foi autodidata, ela aprendeu a escrever, né, catando as coisas no lixão. E olha só, e se tornou uma grande escritora. Né? Então, assim, a oportunidade está aí para todo mundo. E é claro que uns têm que dar tem que estender a mão para o outro. Né? A oportunidade está para todo mundo, mas está mais para uns do que para outros. Nunca esqueçam disso. Tá? Por mais que as oportunidades apareçam para todos, uns se beneficiam mais dessas oportunidades do que os outros. Não é só a meritocracia. Né? São assim, é como a sociedade mesmo se comporta, e é por isso que a gente tem que dar a mão um para o outro. A gente está indo, então vem comigo, me dá a mão e vem junto comigo. É isso que a gente tem que lutar por uma sociedade antirracista. A gente tem que dar a mão e levar junto. Né? Então, Elaine, mais uma vez, eu só tenho a te agradecer, tá? Pela dedicação de hoje, pela experiência, pela oportunidade de aprender contigo, né? De te ouvir. A Elaine, semana que vem, ela vai estar com os pequenininhos, né? Com a galerinha da educação infantil, e vai ser muito legal, né? Porque eles vão trabalhar a história da Marcelina. Mas eu fiquei muito feliz com as perguntas do 9º ano, hein, galera? Parabéns, eu gostei da participação de vocês. E vocês se comportaram bem também, hein? Eu estou muito feliz, Priscila. Anotei aqui, ó, o dever de casa da Letícia para eu fazer. E minha filha que faz a edição dos vídeos e tal, ela é um pouquinho ciumenta, tá, Letícia? Mas aí ela vai saber que é importante. Poxa, precisou a Letícia falar para você fazer, né, mãe? Porque ela queria que eu fizesse um canal desses de história. E a gente é muito crítico, né, Priscila, enquanto pesquisador, para se colocar. Eu iniciei um doutorado em educação que eu acabei não concluindo. Parei em 2018, por isso eu estou num grupo de pesquisa que eu gosto, que é o Áfricas, onde nós nos conhecemos, lá na UERJ. Então, o que acontece? Michele, muito feliz. Obrigada, Michele. Então, isso tudo é o que ela está falando. Por exemplo, eu sou funcionária pública, não tenho dificuldade, mas houve um momento da minha vida que eu não consegui dar continuidade ao doutorado por uma interferência ou mau entendimento do professor, e com isso eu ia de Uber até a UERJ, gastava R$1.000 por mês e não pagava o meu apartamento onde eu estou falando com vocês hoje. Então, quando isso foi colocado em xeque lá, o que eu fiz? Eu vou morar embaixo da ponte para ser doutora? Eu fiz erradamente pelo nervosismo, ao invés de trancar minha matrícula, eu larguei. Então, eu hoje, para entrar novamente no doutorado, eu tenho que fazer um outro processo. O importante é que as disciplinas que eu cumpri vão servir para qualquer outro curso que eu entrar. Eu já soube disso, para mim era só na UERJ. Mas se eu entrar em qualquer outra universidade... Só que aí, olha o processo demorado. Hoje eu já poderia ser doutora, porque eu continuo sonhadora. E meu sonho é ser professora universitária federal. Eu sei que eu posso ser professora substituta porque eu tenho mestrado. Mas não é, você tendo doutorado, fica melhor. Então, assim, isso me paralisou? Não, não me paralisou. Eu simplesmente dei aquela recuada, né, que às vezes é necessário na vida, e agora eu estou retomando, estou participando de processo de seleção, para que aquilo de novo. E quando vocês passarem um problema na vida, dialoguem com seus pares. Porque depois que eu conversei com outros professores, eles me disseram, olha, se você tivesse me dito, eu dizia para você não largar. Então, a gente não vive sozinho no mundo, nem para as coisas boas, nem para as ruins. Sempre vai ter alguém que já vivenciou aquilo. Então, não fiquem fechados dentro de você, porque mesmo eu, há 2 anos atrás, com 44 anos, eu não queria dividir aquela história, porque eu não queria, naquele momento, expor a professora e nem me expor. Mas se eu tivesse colocado para alguém intimamente, eu hoje já teria condições de retornar, mas isso não é um problema. Existem várias seleções, eu fazer tudo de novo, adentrar aquele espaço e concluir um sonho, que é a filha da Dona Ivone ser doutora. Entendeu? Isso aí, filha da Dona Ivone. Galera, quem se interessar pelos livros da Elaine, é só me mandar o contato no WhatsApp, porque, como ela disse, é ela quem repassa os livros, né?
Então, é só entrar em contato comigo que eu mando, né, o WhatsApp da Elaine para vocês, e aí vocês podem negociar, vocês podem ver. Eu peguei para as crianças aqui em casa, aí o Heitor agora, todo dia que alguém grita no portão, ele acha que é o correio. É o correio, mamãe, com livro. Mas ela manda para a gente, mesmo aqui em Petrópolis, ela manda as coleções para a gente, tá? Então, quem tiver interessado... Pri, me manda o contato da Elaine, que aí eu passo para vocês e vocês podem resolver todo o processo de compra com ela. Quero agradecer aí ao Léo, a Paula, por estar aqui com a gente, a Dê, a Michele, Tia Nelly, que chegou depois, nem cheguei a dar boa tarde para a Tia Nelly, para a Amandinha e para todo mundo, né, gente? Foi muito legal, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Amanhã a gente tem um outro encontro, né? Que é com a tia Érica, já velha conhecida aí da maioria dos alunos. Tia Érica, que é coordenadora do Kennedy, né, do Colégio Kennedy, e ela vem também conversar com a gente sobre essa experiência de vida dela, né, dentro de sala de aula, como coordenadora, como professora de vocês, né, já foi também, nessa educação aí antirracista. Tá? E aí eu mando mais uma vez o link lá nos grupos para todo mundo. Galera, um beijo, Elaine. Muito obrigada. Um beijo para todos. Tchau. Gratidão. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau. Posição. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Lelê. gente. Tchau, Lívia. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, amor. Tchau, gente. Tá bom, meu amor.